Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Como vocês estão? Tá aí, já temos 20 pessoas aguardando para começar a live. Galera chegando aí, todo o time junto. Boa noite, Will. Boa noite, Valdinei, Adjane, Samuca, Guilherme, Júnior, Gislene. Ó, a Renata aí também, boa noite. O Dani, boa noite a todos vocês. Eu tô com o chat aqui na parte de baixo para não deixar de responder nenhuma pergunta de vocês durante essas 4 lives que nós vamos estar fazendo todas as quartas-feiras. Boa noite, Edivan. Boa noite, Rildo. Fala, comando. Tudo bem? Pô, tô com uma espinha aqui no rosto. Acho que eu estou ficando mais novo ao invés de ficar mais velho, né? E eu escolhi, né, esse tema da live para a gente começar, porque é um tema que eu comecei a última mentoria, é um tema que muitas pessoas julgam importante igual a mim, né, para estar no mercado. É um tema que nós da Top Game trabalhamos todos, né, para deixar todos vocês confortáveis aí no mercado. E também quando a gente conversa, né, com alguns alunos e tudo mais. E junto, né, com esse assunto de mindset, eu também preparei o que é a base operacional para o mercado, porque juntos aqui hoje vamos entender, né, o que nós queremos com o mercado de verdade e também vamos começar a montar o que seria uma estratégia operacional para todos, certo? Então o Emílio chegou aí, o Vandenilton, o Rafael também. Fiquem à vontade, tá, turma? Para estarem mandando perguntas no chat, para estarem perguntando sobre a live, demais assuntos que nós vamos tratar aqui. Agora já é 7h13, eu vou esperar mais 1 ou 2 minutinhos aí já para começar a passar o conteúdo, porque é bastante conteúdo que eu vou passar, tá? Então, vocês aí que gostam do meio educacional, que gostam de estar acompanhando tudo que eu venho passando para vocês aí desde a minha volta, né, da Top Game no meio do ano passado, em julho do ano passado, né? E preparei um material muito legal, um material de mentoria para que seja bem embasado e bem interpretado aí por todos vocês, certo? Então, turma, ó, o Gilmar também chegou aí, o Luiz Linhan, o Renato. Então, sejam todos bem-vindos e, turma, não esqueçam, né, de deixar o like, de compartilhar essa live se você acha que esse conteúdo pode ajudar aí mais pessoas, aquele grupo de trades que vocês têm com diversos traders, né, que ficam falando de mercado. Então, não esqueçam de estar compartilhando, né, todo esse conteúdo que aqui será passado. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta já antes de começar? Alguém quer tirar alguma dúvida aí? Fica à vontade. Tem mais 1, 2 minutinhos aí para a galera estar chegando. Estamos aí com mais de 50 pessoas já na live e vai ser bem legal, eu garanto isso para vocês e vai ser um conteúdo maravilhoso, né? Como eu costumo sempre falar aí para todos. Certo? Tranquilo? Ou vocês querem que eu comece já? Um assunto bem legal aí, né, turma? Então, ó, vamos aumentar esses likes, mais de 60 pessoas aí na live, menos de 50 likes. Merecemos aí mais likes.
Está eu e todo o time da Top Game aqui acompanhando. É a primeira vez, né, que eu venho trazer conteúdo direcionado para todos, assim, porque na mentoria anterior fizemos a opção de estar somente com os alunos da sala e agora escolhi aí tá passando um conteúdo, né? Tá num momento calmo, né, pessoal? Sem mercado, sem euforia, sem volatilidade, não tem ninguém posicionado, perguntando de parcial, de alvo, pedindo ajuda. Então vamos aproveitar esse momento também, né? A Camilinha tá aí, boa noite, cá, tá a Camila, o João, a Fer, o Fer, o Davi. Então todos aí, hein? Bora lá aí, ó, like não dá loss. Bora, galera. Turma, então, primeira coisa, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui nesta noite, né? Desejo que vocês fiquem até o fim da live, porque tem novidade para trazer para vocês. Como eu falei, é a primeira vez que estou aqui trazendo esse conteúdo totalmente direcionado, educacional, para ajudá-los. Então, no final, vem surpresa, vem coisa boa para vocês. Fiquem na live para tirarem dúvidas, para fazer perguntas. Eu vou fazer o máximo para responder todas as perguntas que vocês fizerem. E bora que bora então, ó. Tá aí, ó, a galera já tá chegando, então vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, o tema da live de hoje, né, Mindset com Trade System. Eu acho que o nome Trade System ele vem sendo falado, né, com mais frequência e recorrência no mercado, porque ele participa muito das automações, das questões de testar entradas, gatilhos de entradas, alvos, stops, condução, né, dessas automações e assim por diante. Mas eu não trabalho, né, com automações, sou um trader aí raiz, né, cria do Alisson, então utilizo esse mesmo conhecimento de Trade System para estar passando de forma simples e objetiva para que todos estejam aí no mercado, né, buscando o belo resultado financeiro, sempre nos acompanhando, né, nossa turma aí. E turma, antes de falar de Trade System, né, de chegar com mais argumentos sobre esse ponto, o que eu escolhi para trazer para vocês é um tema muito importante. É um tema que eu trabalho na sala com os alunos diariamente. É um tema que já tive profissionais, né, da área que trabalham com mindset para trader também na sala, compartilhando todo esse conteúdo. Escolhi me aprimorar também, porque hoje nós temos um alcance ali na sala de inúmeras pessoas, no ao vivo também, centenas de pessoas, e consequentemente a gente que tem, né, somente esse contato de tela, né, é sempre uma oportunidade muito boa poder encontrá-los pessoalmente, mas eu escolhi o tema mindset para a gente começar a falar e eu gosto de simplificar tudo o que eu explico, tá? E se alguém não conseguir entender, eu peço que pergunte novamente, porque não tem problema nenhum. E para trazer esse assunto mindset, eu gosto de começar ele da forma bem objetiva, bem simplificada, porque a escola que eu tive minha primeira profissão, ela era muito complicada, que era ser piloto de avião. E no mercado financeiro é mais simples. Então a gente pode já começar o tema com essas questões que foram as mesmas questões que eu comecei com os alunos da mentoria na última aula que começou o ano passado. Então agora vocês vão me ver um pouco menor, né? Agora vocês estão vendo aí uma tela com um simples notepad, tá? E eu estou aqui a ferramenta, né, para estar escrevendo com todos vocês. E quando a gente fala de trader, né, de trade, de ser day trader, de fazer operações de risco diariamente, grande parte das pessoas só chegam ao mercado por querer ganhar dinheiro pela facilidade ou pela identificação.
que tem comigo, com o Alisson, com o Amazonas, com o Léo, Humberto, Ito, com todos do nosso time, Léo Abreu e Emília também. E eu gostaria que vocês começassem a refletir para a gente entrar num assunto um pouco mais aprofundado de mindset para trader, com essa simples pergunta. Essas três, né, na verdade, porque aqui, para mim, cada pergunta, ela complementa a outra, né? Óbvio que estamos falando de mercado financeiro, então, como vocês pensam que vocês estão no mercado? Onde eu estou hoje no mercado? E quando eu falo assim, onde eu estou no mercado, inicialmente a gente pode ter três classificações, né? Eu estou só perdendo? Eu estou no 0 a 0? Ou eu estou consistente? Pode ter até a quarta, né? Estou perdendo, 0 a 0, consistente e tendo resultados positivos. Estou tirando dinheiro do mercado para a minha vida, para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, saúde, familiar e assim por diante. Porque isso é que todos nós prezamos na Top Game. Sempre mostrar para vocês a possibilidade que essa profissão tem, mas que tem que ter muita consciência e muita responsabilidade, tá bom? Então tá aí, ó, o Nunes chegou, o Paulo, ainda bem, Paulo, que você resolveu entrar no site no canal da Top Game, hein? 20 horas a live vai estar acabando. O Nunes chegou, boa noite, o Márcio também. Então, turma, primeiro ponto aqui, que já indago, já pergunto para todos, seria qual questão? Quando a gente olha aonde estou, eu vou trazer esses três tópicos aqui, ó. Os quatro que eu mencionei agora, né? Porque isso ajuda a nos entender psicologicamente como a gente entra numa operação. Pode parecer brincadeira, mas não é, tá? Então aqui eu vou colocar negativo, um sinalzinho de menos, estou no 0 a 0, estou positivo e aqui por último que é consistente. E aqui eu pergunto para vocês a primeira coisa, e já vou dar a primeira dica aqui. Dessas três perguntas, eu vou direcionar todas essas respostas para a nossa vida no mercado financeiro diariamente, porque vocês nos acompanham diariamente, então o que está sendo passado aqui hoje tem que ser aplicado amanhã, tá? E amanhã nós teremos diversas aplicações já desse conteúdo. Turma, o primeiro sentimento que a gente tem, eu já passei por esses momentos. Todos nós já passamos, na verdade, todos nós que estamos no mercado financeiro. Quando eu estou negativo, traz, né, um sentimento muito ruim. O primeiro sentimento ruim que traz é de frustração. Frustração. Ou é frustração. Beleza. Qual é o segundo sentimento de uma pessoa frustrada? Incapacidade. Incapaz. E aqui a gente vai entrar já num ponto muito ruim. Não só na nossa vida do mercado, mas em todas as partes da nossa vida, que se chama boicote pessoal. Eu não consigo, não dá. E por último aqui vem um termo bem pior, que gera por a gente estar acompanhando diversas pessoas no mercado, que é a comparação. Como é que o cara ganha dinheiro e eu não ganho, que eu estou fazendo a mesma coisa que ele? Esse é o ponto. E esse é o pior de todos. E aqui eu já coloco para vocês a questão da frustração. Sabe por quê? A gente tenta e não consegue. Hoje eu fiz uma conversa muito legal com o pessoal da sala, que não cabe entrar aqui nesse momento, mas foi uma analogia do que eu ouvi no culto ontem,
falando sobre uma passagem que foi trabalhada lá e eu lembrei do que eu tinha que falar hoje aqui para vocês. A frustração, ela vem por uma coisa gerada expectativa. E sabe qual é a expectativa que, infelizmente, a gente vem com ela para o mercado? Só ganhar. A gente não aceita perder. E é aí que a gente se enforca. É aí que nós perdemos mais do que está disposto a perder, do que pode ser perdido, do dinheiro que é colocado a risco sem poder ser colocado. Quando vem essa fase da frustração, que a gente não aceita perder, vem a incapacidade. Eu não consigo aprender. Eu não presto para estar no mercado. Será que realmente não presta? Ou será que você não sabe aonde você está ainda? E daí vem a incapacidade, vem o boicote. Quando você coloca. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia positiva, de ir para frente, pegar um na mão do outro e vamos embora, tá todo mundo junto. Quando vem a parte do boicote pessoal, já não adianta mais ouvir nada, não adianta nada ouvir ninguém, porque você não consegue se ouvir, porque você está vindo de uma frustração e de algo que você se incapacitou. E daí você olha para o cara que está no grupo de WhatsApp com você, ou que está na mesma sala ao vivo e fala, porra, não ganhei nada. Como é que o cara está fazendo dinheiro? Então, turma, essas 4 palavras que eu coloquei aqui, mencionando para vocês, ela está relacionada em saber aonde nós estamos. Aonde nós estamos no mercado financeiro. E para nós sabermos onde nós estamos no mercado financeiro, a gente precisa lembrar que tem etapas e processos para serem vividos. E pessoas que escolhem viver essas etapas e esses processos, elas chegam em algum lugar. E normalmente elas alcançam o objetivo delas. Então, essa parte de saber onde estou, lembra que você é sempre uma pessoa que está em busca de informação. E eu já digo mais, o excesso de informação gera ansiedade. E ansiedade com depressão é um mal que veio e ficou da pandemia. Não só no mercado financeiro, longe disso, em qualquer outra profissão. Então, turma, vocês que responderam aqui, sempre no loss, ganho mais perco muitíssimo, pouco valor e constante. Será que você não está numa parte que é muito simples da gente observar no nosso processo de trader que eu passei junto com o Alisson, que escolhi ele para eu estar onde eu estou hoje? Que é o nosso processo de formação, que é o nosso processo de adaptação. E muitos de nós não lembramos dessa parte. E nós da Top Game, eu, quando passei a primeira vez na Top Game, eu não entrei nem para tocar sala ao vivo. Eu entrei para dar aula à noite para a comunidade fechada. Porque eu acreditava e acredito na formação que as pessoas precisam ter para estar no mercado. E, consequentemente, quando a gente vem se formando, a gente vem se adaptando ao novo mercado, ao novo que a gente busca, ao novo que a gente quer. E sabe por que eu digo isso? Porque quando o Bruno deixou de ser piloto de avião, ele teve que se formar em economia e se adaptar a um mercado de trabalho que era dentro de escritório, não era cada dia num lugar. Ele teve que se adaptar inicialmente a um salário mais baixo, porque eu virei estagiário. Eu tive que ficar 4 anos numa faculdade. Hoje vocês podem me ouvir falar de economia e achar que eu falo fácil, mas eu estudei tudo isso e eu posso ser a ferramenta para trazer facilidade para esse conhecimento de vocês. Mas eu tive uma formação, uma adaptação e uma aplicação. Porque eu sabia onde eu estava. Então, você que hoje só está no loss,
Você que hoje só está no 0 a 0, porque quando a gente for para a parte de já estar positivo e consistente, começa a melhorar. Porque a gente já passou, nós já passamos daquela parte de incapacidade, principalmente, de frustração, de só perder dinheiro. E quando vem a parte da aplicação, ela é muito correlacionada com a parte da formação. Mas para eu ter uma bela formação, eu preciso lembrar que eu entrei no mercado, que eu não acompanhei nada, que eu não acompanhei ninguém, que eu fiz um curso e não estudei, participei de uma mentoria, não estava nas aulas e não tenho como aplicar o conhecimento que foi passado e daí eu fico tirando coisas da minha cabeça. E vindo para esse último passo aqui da aplicação, eu trago para vocês algo muito normal e já ouvido, tá? Por toda, acho que por todos, né? Porque acho que todo mundo aqui já fez algum esporte, né? Mas isso é muito falado principalmente no futebol. No futebol é o termo mais falado, mas todo esporte tem isso, que se chama treino tático, tático e treino técnico. E aqui é a principal parte da formação. O treino tático é aquilo que a gente sabe o que a gente pode fazer e se expor para ter o resultado que a gente quer. Como a gente busca isso? Saber se vai dar certo ou não. É com treino técnico. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês e eu vou assumir que eu fiz muito isso na minha vida, muito mesmo, tá? Quem aqui, ó, respondam aí no chat para mim, por gentileza. Quem aqui acredita que está no período de formação para ser trader? Respondam aí, por gentileza. Vamos lá, turma. Eu preciso de vocês. Ó, o Rafa já respondeu. Quem mais aí? Ó, o Lucas, o Ezequiel, o Nunes, Paulo Sérgio, o Hector, Márcia, Altair. Tá aí, ó, inúmeras pessoas. Já estamos em mais de 100 pessoas aqui. Obrigado demais a todos. O Júnior, o Daniel, tá aí, ó. Ah lá, eu acredito, ainda não opero, mas espero viver de mercado, mas para isso estou procurando me capacitar. Parabéns. O Vitor, o Pegoraro, o grande Pegoraro comando, um abraço, querido. O Jefferson, o Edivan, Fábio, o Alessandro, o Antônio, Márcio, o Rildo, tá aí, ó. Aqui tá a primeira dica para vocês, que me ajudou muito nesse processo de formação e ajudou a reduzir a minha frustração e a minha incapacidade para estar no mercado. E, consequentemente, eu não tive boicote e não fiquei me comparando, eu segui os meus caminhos e me aprimorei. Sabe qual é o passo? Quando a gente está em processo de formação, nós precisamos acreditar aonde eu estou e qual é a nossa realidade. As primeiras mentorias que eu comprei de mercado, eu só fiz 3, tá? E a minha realidade era que eu ainda não era um profissional de mercado, mas eu queria estar no mercado financeiro. Meu primeiro trabalho no mercado financeiro foi em 2019. Eu cheguei no Banco Modal atendendo abertura de contas, tirei certificação de operador de bolsa até atender trader, tá? E depois, quando você trabalha em uma corretora, em uma instituição, você é um agente vinculado e você não pode operar. Aí, na pandemia, eu já não estava mais em instituição financeira, eu estava na área de finanças de uma multinacional e eu estava de casa e daí eu comecei a operar de forma mais recorrente, diária, né? Sabe o que eu fiz para eu ter um processo menos doloroso? Eu tive que ver qual era a minha realidade.
E eu peguei e pensei assim, eu tô me abrindo com vocês realmente, eu já cansei de falar essas histórias. Quem me acompanha já ouviu e eu vou repetir aqui porque às vezes o óbvio precisa ser dito. A nossa realidade no processo de formação é para ser um processo que não vai ter custo. Peguei vocês, né? Vou destravar vocês hoje. E eu consigo fazer isso. Eu consegui fazer isso e eu consigo até hoje fazer isso. E hoje o melhor é que eu não consigo fazer só isso para mim. Hoje todo mundo que me acompanha paga sala, paga mentoria, estudando comigo, tirando dúvidas e aplicando. Assumam a responsabilidade de vocês aqui agora, a realidade de vocês e pensem assim: quem aqui entrou no mercado e falou assim: eu vou comprar a sala e vou parcelar em X vezes e eu tenho esse compromisso de R$ 150 por mês, por exemplo. Vou fazer R$ 150, vou pagar e vou ficar estudando o resto do mês. E eu já vou fazer uma analogia aqui que acredito que muitas pessoas passaram por isso. Acho que quase ninguém de vocês já fez isso. Tem aluno na sala que entrou na sala, no plano mensal, e em um dia ele pagou a sala. Eu falei para ele, vai com calma daqui para frente. Tem aluno que fez a mentoria passada e falou, Bruninho, eu comprei a mentoria porque eu já fiz o dinheiro com você. Porque eu sempre dou esse exemplo. Então vocês não querem só o custeio da formação de vocês. Vocês querem mais. Vocês estão errados? Não. Vocês estão certos. Eu quero mais, todo mundo quer mais. Mas será que se no meu processo de formação eu não conseguir, se eu conseguir ficar no 0 a 0, não vai ser melhor para mim? Não vai me fazer ter tesão de sentar na frente do meu computador, da minha tela e falar, hoje eu vou operar? Cara, esse mês eu não preciso mais operar. E sabe qual é a analogia que eu faço disso? Quem aqui já precisou trabalhar para pagar a faculdade? Que tinha aula todos os dias, trabalhava 30 dias no mês, né? Não 30, 20 dias, para pegar o dinheiro e depois ir lá e pagar a mensalidade da faculdade. Vocês pararam para pensar que na faculdade, às vezes você tinha que trabalhar com qualquer coisa que você não queria fazer na sua vida, para você fazer o curso que você achava que ia dar certo, para você tentar procurar emprego para ganhar mais? É difícil alguém vir para o mercado e falar, não, eu quero isso só porque dá dinheiro. Tem pessoas que eu sei que vêm, mas tem pessoas que falam, eu quero viver de mercado, eu gosto do mercado. Olha lá, o Antônio, ó, é parceiro de formação, economista como eu, melhor colocação, economista igual a mim, né? E ele teve que custear com o trabalho. Vocês pararam para pensar que o mercado financeiro, diariamente, te dá a oportunidade de você custear a sua formação no mercado? Se a gente entende que a gente está saindo no zero, não é melhor do que a gente pegar e chegar no fim do mês, na corretora, e falar assim, perdi os R$ 1.000 de margem que eu coloquei. Paguei R$ 200 de sala. Paguei 130 de mentoria. Então, no final, você gastou 1.330. Sabe qual era o seu custo? R$ 330. Desculpa, faltou um 3 aqui. Eu garanto para vocês que em 6 meses, se vocês seguirem esse processo,
bem acompanhados, com pessoas que vocês se identifiquem, vocês não vão só estar fazendo R$ 330 por mês. Vocês vão estar fazendo mais. E quando tiver passado 6 meses, vocês vão falar assim, eu não fiquei no zero. 330 vezes 6 dá quanto? R$ 1.980. Quem aqui conseguia pagar a faculdade inteira com um trabalho só? Às vezes era difícil, né? E o cara lá não te ajudava a ganhar dinheiro. Ele te dava conteúdo para encher tua cabeça e te dar uma prova no fim do semestre, do bimestre, do trimestre, sei lá que raio que era. E se você não passasse, ia pagar, hein? De novo. Então, esses são os pontos iniciais. A gente precisa saber onde a gente está. Tá vendo que sabendo onde eu tô e só tô perdendo, e se eu sei que eu preciso de formação, adaptação, aplicar o que eu estou estudando na minha formação com teoria e com prática, a gente não consegue. A gente não vai chegar. Infelizmente, eu sei que tem pessoas há mais de 2 anos aí nesse patamar, tá? Já passando para o próximo ponto, o 0 a 0 está aqui. Eu entendi tudo que eu preciso fazer. Eu vou respeitar o processo. Tá vendo como a gente sai de um processo ruim, vem para um processo estável, para um processo que vem para a próxima pergunta, que é onde eu quero chegar? E aqui, ó, eu já começo uma explicação do que seria o Trade System para vocês. Sabe por quê? Vamos supor que hoje você tem R$ 2.000 para operar. Para operar com 2 lotezinhos ali e fazer uma parcial. Tá? Divide isso por 20. São R$ 100 por dia. Então, vou criar 2 cenários aqui para vocês. 2K e 1K. R$ 2.000 e R$ 1.000. Para eu fazer isso em 20 dias, eu tenho que fazer R$ 100 por dia. Por semana, vai dar R$ 500. A gente vai voltar para essa parte do Trade System ainda, tá? Porque eu vou vir com argumentos técnicos que eu estudei e me ajudaram. A cada 15 dias, que eu chamo de quinzena, né? Eu vou fazer R$ 1.000. Desculpa, 10 dias, que é um meio do mês. E 20 dias, eu vou estar com R$ 2.000. Para quem tem só R$ 1.000, é metade. 50, 250, 500. Opa, eu tô com o mouse aqui escrevendo, tá? Então peço desculpas aí. E R$ 1.000. Fazendo essa mesma analogia, a gente precisa lembrar que tem pessoas que trabalham por R$ 1.520 por mês, tá? 30 dias. E tem pessoas que falam, porra, só vou ganhar R$ 1.000 no mercado, só 1.520 no mercado, mas está perdendo 1.000 todo mês. Beleza? Quando esse é o processo que eu estou saindo positivo, normalmente, isso é um estudo, tá, que eu vou apresentar aqui agora para vocês, que eu fui estudar um pouco de gerenciamento de risco como os traders lá nos Estados Unidos fazem, certo? Porque lá a questão de mesa proprietária não é igual aqui no Brasil. Lá a mesa proprietária você opera de verdade para fazer dinheiro. E tem um processo de evolução, tá? Nessa fase que você está positivo,
mas está ganhando pouco, mas está positivo, se você fechar o mês de 20 a 40%, você vai começar a fechar o mês com R$ 500. Vamos colocar aqui, 500, R$ 700. Vocês têm noção que aproximadamente vocês vão estar fazendo 20% do valor que vocês colocaram a risco? E que se vocês estão fazendo 20%, vai levar 5 meses para vocês tirarem o dinheiro do risco? E vocês não vão mais perder dinheiro? Porque sabe o que vocês precisam entender? Que quem é trader é dono de um negócio. E esse negócio, essa conta só fecha positivo depois que você tirou o seu dinheiro do risco. Senão você vai estar negativo a toda hora. Tá? O que eu falei para vocês? Que no processo do 0 a 0, em 6 meses, vocês iam estar fazendo isso. É só fazer a conta inversa. Não seria gostoso chegar daqui 6 meses, chegar perto do fim do ano e falar assim, porra, não perdi, mas eu tirei meu dinheiro do risco. E eu sei que tem como fazer muito mais que isso e eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Eu não. Vocês vão ver. Depois que passou esse processo de estarmos positivo, vem o processo da consistência. Eu estou ganhando há 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. O que eu vou fazer? Eu vou ver onde eu quero chegar. Eu quero fazer 2K por mês. O estudo é o mesmo que o anterior. Só que eu não tenho mais aquela pressão de colocar o meu dinheiro a risco. Eu não tenho aquela pressão de ter que pagar a conta com o dinheiro que eu não posso perder. Esses R$ 2.000 ou R$ 1.000 que vocês colocaram, coloca num tesouro de liquidez diária. Começa a montar uma reserva de emergência, que é o que eu ensino para os alunos. Inclusive, hoje um aluno da sala veio falar, Bruninho, eu quero começar a montar minha reserva com o dinheiro que eu estou fazendo. Aí vocês querem chegar a 2K, 4K, 6K, mês. Sabe o que vai mudar desse aumento de volume financeiro para esse daqui? Matematicamente, nada. Divide o que vocês querem ganhar e busquem e respeitem. Só que vocês vão ter que respeitar o processo de formação. O que foi tático, trabalhado em aula, vai ser técnico no mercado. Aqui, o treino te dá a oportunidade de fazer dinheiro. E, consequentemente, não são só esses pontos. Tem um ponto, né, que é o que machuca e mata todo mundo, que se chama FOMO, que é o medo de ficar de fora. Fear of missing out, né? Vem do termo em inglês. E é isso que machuca. Sabe por quê? Porque a hora que vocês esquecem onde vocês estão querendo entrar ou sair do mercado, esquece o processo de formação, esquece o que foi passado de teoria, esquece da aplicação e esquece da porra toda. Porque vocês estão olhando uma coisa chamada dia. Será que está na hora de vocês ganharem R$ 2.000 por dia ou será que não está na hora de vocês ganharem R$ 2.000 por mês?
eu acho que já começaria a ajudar muito cada um de vocês, principalmente a sair do negativo agora. Então, depois que a gente entende aonde eu estou, aonde eu quero chegar, a conta é simples. E é isso que vai dar o nosso direcional. É um plano, né? Eu acredito que muitos de vocês já iniciaram processos, projetos, na vida pessoal, profissional, familiar, educacional e tudo mais, que vocês colocavam um objetivo, né? Eu estou guardando dinheiro para comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem. Só que vocês pegavam e falavam assim: eu tenho 12 meses para fazer isso, eu tenho 6 meses para fazer isso, eu tenho 2 anos, X anos para fazer isso. Toda vez que vocês chegavam no fim do mês para comprar a casa, o carro, a viagem, aquilo que vocês criaram, foram estabelecidas metas para que elas fossem cumpridas, tá? Não cumpridas, cumpridas, porque lá na frente tinha um objetivo. Então, quem está no mercado e não sabe onde quer chegar é uma pessoa que não tem objetivo no mercado. Foda, né, ouvir isso. E esse é o tipo de trabalho que eu não faço com as pessoas. Porque todo mundo na sala eu pergunto: está começando a ficar positivo? O que você quer com esse dinheiro? Eu acho que o aluno deve estar me ouvindo, mas eu não vou mencioná-lo, tá bom? O aluno começou na sala, turma, isso é verdade, tá? Eu acho que inclusive ele está lá na landing page com depoimento. O aluno da sala, ele fez minha mentoria o ano passado, está na sala comigo acho que desde setembro, e ele entrou acho que com 500 a 700 reais. E ele assistiu uma aula de gerenciamento de risco que eu dei. Ele todo dia operava para pegar 8 pontos no dólar ou 4 pontos de stop. Ele, até o mês passado, ele tinha feito acho que 7 ou 8 mil reais. Eu estou falando sério isso. E ele falou que o grande start e virada disso foi a mentoria, porque eu passei toda a técnica, né? Toda a teoria, o treino tático com o treino técnico. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, a família dele passou por um problema financeiro. E ele me mandou mensagem no dia. E pegou e falou assim: Bruninho, obrigado pelo que você me ensinou. Porque era um pouquinho menos do que eu tinha juntado para eu poder resolver esse problema. Sabe o que ele fez? Ele falou: Bruninho, eu vou voltar com nada. Às vezes eu vou ficar na sala até só no simulador, aplicando o que eu já estava aplicando quando eu comecei a ter 2, 3, 4 mil reais, que eu comecei a aumentar a mão, fazer os giros parciais mais longas. Ele tinha um objetivo. E é um cara que já tem uma profissão. Tem um outro aluno, esse deu depoimento, tá lá na landing page, depois vocês olham. Ele começou a me acompanhar em setembro do ano passado. Ele estava negativo no mercado em quase 9 mil reais. No começo do mês, ele tirou o negativo da conta dele, de todo o histórico dele como trader. Sabe o que ele fez quando ele me encontrou pessoalmente? Ele pegou e falou assim: Bruninho, eu só quero uma coisa no mercado. Eu falei: o quê? Ele falou: eu quero tirar todo o prejuízo que eu tenho de tudo que eu já operei. Ele tinha um objetivo. Tem alunos que entram na sala e falam assim: Bruninho, eu vou operar para pagar a sala. Cumpre o objetivo. Qual é a meta para o objetivo? Se vocês não sabem onde vocês querem chegar, não adianta só falar, quero só ganhar dinheiro. A ansiedade vai matar, o medo de ficar de fora vai matar, tudo vai prejudicar vocês. Então, eu não fiz, eu até pensei em montar um chart, né, uma apresentação para ficar bonitinho aqui e tudo mais, mas não era algo que ia mexer com a cabeça de vocês. Eu falei, eu vou fazer do jeito raiz, do jeito que eu fiz na mentoria com a galera, praticamente.
Cara, e todo mundo que fez a mentoria pagou a mentoria operando. Porque eu falei, tirem o dinheiro, forma vocês. Quando eu deixei de ser piloto de avião, eu fui ser estagiário da IBM e eu ganhava acho que R$ 1.200. Era bem longe do que era o meu salário de piloto. Eu fiz prova na faculdade para ter bolsa e fiz equivalência de matéria, eu consegui eliminar algumas da grade e ter um belo desconto. Porra, já me deu um belo alívio. Então lá de trás eu faço isso. Será que não é hora de começar? Ah, Bruninho, mas quando isso acontecer? Quanto mais tempo vocês demorarem para começar a fazer isso, mais tempo vocês vão demorar para ter resultado. E não vai ter. Porque toda hora vai ser lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Isso que eu estou falando, vocês já ouviram até dos pais de vocês ou de amigos e assim por diante. Mas, enfim, quando a gente tem um objetivo traçado, a gente começa a traçar o nosso plano de operador, o nosso trade system, que é quanto eu quero ganhar por mês, quanto eu ganho por dia, quanto eu ganho por semana, quanto eu vou ter no meio do mês, quanto falta para eu buscar. Quantas vezes eu não ouvi devolvi, eu já fiz isso. Eu devolvi o mês inteiro no último dia do mês. Costuma ser rolagem ainda. Porque não respeitou, esqueceu do objetivo que tinha. Aí, a última pergunta, a resposta é a mais simples de todas. O que vocês precisam fazer? Respondam aí um pouco para mim. O que vocês precisam fazer? Enquanto isso, enquanto vocês respondem aí para mim, me dão algumas respostas para a gente já ir para o assunto de Trade System, porque está passando rápido o tempo. Bruno, eu me sinto sim no processo de formação. Parabéns. É difícil não fazer merda nesse processo com nossas operações. Falo por mim. Não é muita gente. Meu problema é a falta de margem. Não, é a falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque se eu te der R$ 1.000.000, você vai perder R$ 1.000.000. Eu já vi um cara perder um apartamento operando. Tá? Chegando agora, voltando lá no começo para ver depois do início da aula. Boa, Rogério. Vai ficar salva a live, tá, pessoal? Acredito que uma boa formação, aceitar o processo e ter objetivo. Tá, você deu toda a resposta. Tá bom? Então, turma, o que vocês precisam fazer? Tá, eu vou apagar essa parte aqui da apresentação. E vou colocar exatamente as palavras do Will aqui para eu dar os argumentos para vocês que, ó, esses dias eu até falei na sala. Quando a minha leitura não encaixa no mercado, às vezes eu converso com pessoas de mercado que eu respeito e eu sei que vão agregar e me ajudar ao invés de me criticar. E sabe o que eu ouço a maioria das vezes? Faz o simples. Para de ficar complicando as coisas. Eu ouvi isso de um operador de uma mesa institucional também. Acredita, ele já falou, precisa adquirir conhecimento ideal para o meu perfil no processo. Boa, obrigado, Márcia. Já fiz isso, infelizmente deixei o mês inteiro em um único dia e foi muito ó, turma, primeira coisa, tá? Ninguém aperta o botão de ninguém no mercado, a culpa é de vocês, tá? Vocês têm que saber disso. Sabe por quê? Não foram vocês que escolheram estar aqui? São vocês que vão escolher ficar. Aí vocês escolhem se vai ser menos ou mais doloroso, tá bom? Para cima, meu problema é tentar fazer as coisas sozinho. Esse é o maior problema de todo mundo, achar que não precisa de ajuda. Turma, ó, eu acho que vocês não sabem. Quando eu entrei na Top Game a primeira vez, sabe aonde eu trabalhava? Eu era gestor de um Family Office em Alphaville. O Alisson achou que era brincadeira. Eu chegava de motorista na Top Game. Eu não precisaria ter ido para Top Game, mas eu quis ir. Porque era a oportunidade que eu tinha de trabalhar do lado do cara que eu tinha feito o curso e tinha um mês. Eu falei, porra, se eu não aprendi com ele em 5 dias, se eu ficar do lado dele todo dia, eu não vou aprender mais? Eu tinha um motorista, é sério. E um belo salário, tá?
Boa noite, Bruninho. O Michael falou: contratei um mês da sua sala. Em 17 dias operando com 4 contratos, paguei um ano. E vou fazer sua mentoria agora. Pô, obrigado, cara. Parabéns, o mérito é todo seu, não é meu, não. Melhor coisa é colocar limite de perda na plataforma. Para quem não tem controle, é. Ó, vamos lá. Vou colocar as palavras do Will aqui para a gente já ir para o próximo assunto. E, e vamos nessa. Ó, formação, processo é o mais importante e objetivo. Esses pontos aqui, ó, eu vou complementar com vocês de uma forma bem simples, tá? O processo de formação é saber que a gente está adquirindo conhecimento. Como a gente busca conhecimento? Estando ao lado de pessoas que a gente se identifica. Para quem me acompanha diariamente, sabe que eu não sou o Bruninho que está o dia inteiro lá na Top Game gritando. Não. E quando eu dou mentoria, a galera fala: porra, você pega no pé mesmo. Eu pego, porra. A formação precisa de identificação. Todo mundo já teve um professor que não gostava no colégio e na faculdade não rendeu nada. O processo, ele precisa ter prática. Senão, não vai ter processo. E o objetivo, ele precisa ser plausível. Precisa ser compatível com o momento de cada um de nós. É isso que a gente precisa fazer. Identificar com quem a gente quer aprender e o que a gente quer aprender. Praticar o que eu estou aprendendo e buscar objetivos que eu tenho a capacidade de buscar hoje. É simples. Tá vendo como a gente começa a aula, né, com perguntas soltas e encontra resposta para todas elas? É simplesmente criar um processo. É isso que a gente faz na mentoria. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Bruno, sua entrega na sala é simplesmente espetacular. Obrigado pelos ensinamentos e tenho certeza que a mentoria será ótima. Pô, Marinho, obrigado. Já está inscrito. Não se inscrevam ainda, tem presente para vocês. Tem dois, na verdade. Eu acho que dois ou três. Como não tem mais dúvida, se alguém quiser colocar alguma dúvida aí sobre esse ponto, eu vou falar disso, acho que na última live de uma forma mais detalhada. Mas só complementando o que eu já expliquei para vocês anteriormente, vou colocar aqui, ó. Meta 2K. Então a gente vai buscar resultado de R$ 100 dia, semana R$ 500, quinzena, coisa de velho, né? Pô, eu trabalhei com meu pai no supermercado e tinha faturamento quinzenal. Então vou colocar aqui, ó, quinzenal, vai dar R$ 1.000. Meu primeiro emprego foi com meu pai no supermercado dele. E eu não cheguei lá botando a bundinha na cadeira, não. Ele me botou para repor prateleira, empacotar mercadoria, pô, me botou para ficar maluco. E o mês, R$ 2.000. Me botou para aprender. Para quem tem meta de R$ 1.000, 1K, o dia vai ser R$ 50, a semana vai ser R$ 250, o quinzenal, vamos lá, vai ser R$ 500 e no mês vai ser R$ 1.000. Primeira coisa que eu já falo aqui, primeira dica,
Dica de mentoria, tá? Dica de mentoria. De mentoria, anotem aí. Quem olhar só o dia, só o meio do mês e o fim do mês vai se matar no mercado. O segredo de um trade system financeiro é a semana. Sabe por quê? Se você bater a meta da semana em 3 dias operando, você pode se dar ao luxo de perder 30% do que você fez para buscar um ganho maior. Porque mesmo assim, você não vai estragar o processo no todo. É a primeira coisa que eu falo para vocês sobre Trade System. E isso eu vou falar mais na última live, que é o meu operacional de fluxo com gráfico. Porque a próxima live é uma live que vocês querem muito, que eu separei para falar de contextos econômicos e como interpretar. Inclusive porque hoje eu fiz interpretação, ontem, todo dia eu faço, né? Todo dia também, hoje eu tenho a oportunidade, junto com a Top Game e com a Dom, de estar participando de estar fazendo participações em meio de comunicação para falar de economia. Não vou lá falar de trade, não. Quando a gente opera, o que é preciso observar? A frequência do ativo. Vamos lá, respondam aí. Quem é que estava comigo hoje à tarde na Top Game? Quem estava aí hoje comigo à tarde lá no horário do programa, do meu programa? Altair, com quantos pontos eu fiz a parcial no índice e a parcial no dólar? Quem lembra aí? Com quantos pontos eu fiz a parcial no índice e a parcial no dólar? Não. Então você não estava na live, não. Eu fiz a parcial no índice de 250 pontos e no dólar eu fiz de 7. Eu fiz giro de 50 pontos no dólar, bonitão. Lá ele, hein? Ah lá, no dólar foi 7,8. Então, tá aí a dica para vocês, tá? Se eu fiz uma parcial no índice de 250 pontos, é a frequência do mercado. Se eu fiz uma parcial no dólar de 7 pontos, é porque é a frequência do dólar andar. Vocês sabem que eu não faço parciais curtas. Sabe por quê? Porque quando eu falo para vocês prestarem atenção na semana e não no dia, vocês vão procurar começar a entender, vocês precisam começar a entender. Não, de manhã eu fiz, acho que parcial de 500 pontos. Vocês vão precisar, se vocês quiserem ficar vivos no mercado financeiro, vocês vão precisar começar a entender sobre isso aqui. Assimetria. Depois que vocês começarem a entender o que é assimetria, vocês vão descobrir que é normal chegar na meta da semana, às vezes antes dela acabar. É normal os alunos terem entrado na sala e buscando operações com lote com 8, 12 pontos de alvo. Se vocês não entenderem o que é assimetria, não adianta operar índice, não adianta operar dólar, não adianta operar Bitcoin, não adianta operações, não adianta operar opções, não adianta operar nada. Nem um médico
Se não souber o que é assimetria, ele não vai operar um paciente. Sabe por quê? Sabe qual é a assimetria de uma cirurgia? Ela é de risco de vida para o paciente ou não? Toda vez que vocês entrarem no mercado, pare e pense assim: por que eu vou entrar para pegar menos dinheiro do que eu estou disposto a ganhar? Por que eu vou estopar 4 pontos de stop e pegar 2? Eu não estou criticando ninguém, tá? Mas é como eu desenvolvi o meu operacional. Hoje eu entrei no YouTube e peguei 7 pontos de parcial 2 vezes. Sabe por quê? Porque no meu processo de formação eu entendi como esses dois ativos operam, como eles funcionam. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um treino tático. Eu peguei e fiquei estudando no gráfico e no fluxo como é que eles se movimentavam. E daí eu fui lá e comecei a aplicar a técnica. Por isso que eu não faço parciais curtas. Mas isso eu vou entrar só na última aula, porque a gente ainda vai falar de economia. Então, turma, a base de um trade system é vocês saberem quanto vocês buscam de meta por dia, semana, meio do mês e fim do mês. Prestem sempre atenção na semana. Procurem saber a frequência do ativo e sempre busquem assimetria nessas operações de mercado. E aqui eu digo já outra dica para vocês. Nunca estopem um mês com mais de 70%, 80% do que vocês estão dispostos a buscar. Se você busca 1.000, não aceita fechar um mês com mais de 700 negativo, 800. E outra dica de mentoria. 3 stops seguidos na semana. Várias pessoas já falaram isso. 3 stops seguidos no dia, 3 stops seguidos dias na semana. Para de operar na semana. Não estraga o mês, não. Isso é a base para vocês começarem a ter um trade system. Sabe por quê? Porque, turma, eu vou fazer a minha última mentoria. E não vai ter mais. E hoje um aluno no ao vivo até pegou e falou assim: pô, Bruninho, você já está dando desconto antes da galera pedir? Sim. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a condição de pagar isso operando comigo. Sabe por quê? Porque quem estava comigo hoje à tarde na Top Game, com um stop no índice, um stop gain no dólar de 7 pontos, um trade de 2.000 pontos no BIT, 1.000 pontos no índice, que eu deixei o alvo lá na tela, né? Foram 500 pontos com 2 lotes. É que eu fiquei girando. Isso daqui são os giros que eu faço. E o dólar fez R$ 500 em 45 minutos comigo. Então, turma, isso daqui é quase o valor da mentoria inteira. Então, fica aqui o primeiro bônus. Vocês vão ter um belo desconto. Não é o mesmo desconto que estava tendo para os alunos da sala, mas é um desconto imenso, imenso desconto, de mais de R$ 1.000. Vocês podem chamar os consultores da Top Game no chat, porque a mentoria vai começar somente 17 de maio. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, a última mentoria era para ter 14 aulas. Deixa eu pausar aqui. Ela teve 22. E tá aqui todo o meu operacional. Todo o meu operacional. Tirando dúvidas e não seguindo em frente. Então, turma, como no meio do ano começa um novo projeto meu,
educacional, que eu não vou mais fazer mentoria. É um novo projeto mesmo. Então, por isso que eu resolvi fazer essa última turma de mentoria. Eu estou dando um cupom de desconto que todos podem chamar aí no link. Convido vocês também, Camilinha, coloca a landing page, assistam os depoimentos que tem lá, tá bom? São mais de R$ 1.000 de desconto. Para os 20 primeiros inscritos, vocês vão ganhar sala fechada comigo, com a nossa turma, até o fim da mentoria. Tá bom? E amanhã vocês vão ter a primeira aula para continuar o assunto de hoje. Eu não vou esperar até o dia 17 de maio para começar a passar conteúdo para vocês. Eu vou começar amanhã. Então, turma, fica aqui o meu completo agradecimento. Não deixem de entrar na landing page para ver os depoimentos, preencher o formulário. Chamem os consultores da Top Game. Sala ao vivo até o fim da mentoria, mais o cupom de desconto, dá muito mais que R$ 1.000 de desconto. E vocês não vão esperar um mês para começar as aulas. Eu não vou fazer entrega. Eu não vou dar o nivelamento. Eu vou entregar ele para vocês ao vivo, às 19 horas amanhã, e nós estaremos juntos. Então, tá a landing page aí no chat, tá? Inclusive, ó, vou colocar aqui agora. Calma aí, turma. Ó, só para vocês, só para facilitar a vida de vocês, hein? Que isso, hein? O Bruninho tá igual o pai. Aí, aponta o celular para o QR Code. Vocês estão juntos. E eu vou falar para vocês. Todas as aulas da mentoria são salvas e ficam disponibilizadas. E se hoje a gente tiver a inscrição dessas 20 pessoas que vão ganhar a sala, todo mundo vai ter acesso vitalício à mentoria. Como eu não vou fazer mais, o conteúdo é para sempre para vocês. Turma, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos. Eu estou aqui na frente, tá, do meu computador. Podem chamar todos os consultores da Top Game. Se for preciso tirar dúvida comigo, contem comigo. Até amanhã na sala fechada. Para quem entrar, já vai estar amanhã junto comigo. Estou esperando vocês para fazer a inscrição na sala. Dos que entrarem, eu já vou colocar já, tá bom? E se tiver mais gente entrando, às vezes eu libero até mais umas 5, 10 vagas. Para amanhã de manhã a gente tá junto já no primeiro horário, às 8h45. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e estaremos